começar com a Phoebe? O que você acha? Você sabe que a Phoebe é uma das minhas preferidas, né? Você sabe que eu não era muito chegada nela, não. Então, vou te falar, não viu direito. Só tem um jeito de você não gostar da Phoebe, é se você não assistiu Friends direito. Uma vez eu vi esse comentário nesse grupo que eu faço parte aí de Friends, e o pessoal tava Uhum. falando, não é possível, se você não gosta da Phoebe, você não assistiu Friends direito. Eu acho que era muito um reflexo, talvez, né? Talvez uma identificação ali que eu tava negando, pode ser. Porque eu acho que ela era a minha menos preferida. Não sei. Eu gostava de todos, mas ela. Ela é uma das minhas preferidas, mas é óbvio que a minha Master Blaster preferida não é ela, né? Mas mais adiante contarei para vocês quem é a minha preferida. Mas eu gosto muito da Phoebe, eu acho que ela traz uma vibe muito diferente para o resto da galera. Eu acho Ah, com certeza. ela é aquela que, assim, se ela não existisse no seriado, de fato o seriado seria outro. Porque ela não É. faz tanta diferença para o núcleo principal, né? Assim, para as histórias principais do núcleo e tal. Facilmente ela seria uma coadjuvante, mas dificilmente ela seria uma coadjuvante, né? Pela construção da personagem que teve ali. Então eu acho que ela deu um tempero completamente diferente para o seriado como um todo. E aí, contando para o pessoal, para quem não sabe ainda, a gente sempre abre uma votação nos stories, né? Da escola de Enneagrama, perguntando para as pessoas que tipo que as pessoas acreditam que aquele personagem seja, antes da gente Uhum. publicar, né? Fazer a publicação da nossa análise. E aí, no caso da Phoebe, a gente teve 30% dizendo que ela era tipo 9, 10% dizendo que ela era tipo 4 e 60% dizendo que ela era tipo 7. A maioria dizendo que ela era tipo 7. E aí, em paralelo a isso, né, a gente estava avaliando os perfis e acaba saindo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz a publicação para ver a opinião da galera enquanto a gente se debruça para poder estudar a personagem. E aí, na nossa análise, a Phoebe é uma tipo 7 com asa 8. Eu quero fazer um parênteses em relação à asa aqui, porque a gente vai falar, acho que sobre isso em quase todos os personagens a seguir. O que é a asa, né? Primeiro, o tipo é o tipo principal, é aquele que está ligado à motivação central, né? Daquele personagem, daquela pessoa. E a asa vamos dizer assim, é um tempero diferente que se carrega para aquele tipo. Então, olhando a mandala do Enneagrama, o 7 ele tem dois vizinhos. Ele tem um vizinho 8 e ele tem um vizinho 6. Então, eu posso ser um 7 com um temperinho de 8, mais assertiva, mais brava, vamos dizer assim, ou eu posso ser um 7 com um temperinho de 6, que é aquela coisa, acho que vai dar certo, mas tenho um pé atrás, eu tenho mais medo, eu tomo mais cuidado, eu sou mais engraçada no geral. Então, essas duas coisas acontecem. E tem até algumas pessoas que falam que teoria de asas caiu e que não se usa mais. Gente, tanto teoria de instintos quanto de asas, elas são igualmente importantes. E uma não substitui a outra, na nossa visão e no que a gente acredita, tá? Elas explicam coisas diferentes. Instintos explicam uma coisa e teoria de asas explica outra coisa. Então, por isso que para a gente é perfeitamente possível a gente usar as duas coisas, né, para poder fazer uma análise ou para poder interpretar qualquer coisa que seja. E aí, o que a gente viu, né? Por que a gente está achando, ou por que a gente avalia que a Phoebe é um 7 asa 8? Conta um pouquinho aí, Bia, do que na época a gente analisou em relação à Phoebe. A gente pegou o tipo 7, o tipo 9 para analisar bastante, né? Mas a hora que a gente leu sobre o 7 e asa 8, estudando um pouco mais, são pessoas bem versáteis, né? Pessoas que dirigem a energia em várias direções, né? E que podem ter até diversas profissões. E ela é massoterapeuta, ela é cantora, ela faz qualquer coisa, ela até vende faca se fosse preciso para conseguir dinheiro para alguma coisa. Então, esse foi uma das coisas, né, que a gente analisou. Outra coisa é que eles têm mais determinação, né? São mais agressivos, né? Assim, tem mais se colocam, né? Melhor, né? São mais E assertivos. são mais assertivos. E
Um episódio que eu achei muito, muito legal, que eu tava lembrando, era quando ela queria ir no show do Sting. E o filho do Sting estudava com o filho do Ross, mas eles não se davam muito bem. E ela queria porque queria que o Ross conseguisse o ingresso, porque já tinha acabado o ingresso do show e o Ross tinha que conseguir. Ela queria tanto aquilo que ela chegou a se passar pela mãe do Ben, pela Carol, e para conseguir ir até a casa do Sting, para conseguir os ingressos. Então, ela é muito determinada. Quando ela queria cantar também na frente do restaurante da Mônica, enquanto o Tipo, pessoal I estava don't fazendo care. I don't care, ela vai lá e canta. Então, assim, esse foi um dos motivos, né, com relação ao 7 asa 8, que a gente encontrou, ela se mostrando mais segura, né, como uma pessoa diferente do 7 asa 6, que é um pouco, que tem mais insegurança, né? O medo é bem mais E evidente, né? o medo é mais evidente. E o fato, só com relação ao tipo 7, né, dela ser essa pessoa tão otimista, né, com essa visão tão positiva da vida, né, e engraçado que a mãe dela, quando fala sobre o passado deles, eu acho bem interessante, né, e quando fala da mãe dela, que a mãe dela não deixava ela assistir o final dos filmes tristes. Então ela sempre achava que o filme acabava de uma maneira feliz, né? Então depois de muitos anos que ela foi rever os filmes e ficou desesperada com esse mundo cruel que a gente vive, como pode ser assim, sendo que ela teve a infância mais cruel de todas, né? Eu ia E comentar isso, né? É incrível, porque ela, de todos, ela é a que passou por condições mais adversas, né? De todos os tipos. A mãe dela se matou, aí ela descobriu que, na verdade, a mãe dela não se matou, aí o pai dela, idem, aí a avó dela, e ela foi morar na rua, e ela virou fazer a luta de rua, né? Para disputar o espaço dela. Então, assim, das coisas mais terríveis, pensando no universo dos seis, ela passou. E quando a gente olha para ela, a gente não lembra de nada disso, né? É como se ela uhum. fosse leve, é como se ela fosse alegre, é como se ela trouxesse só coisas boas ali para o seriado. Inclusive, quando ela fala dessas coisas, né, apesar dela nunca ter andado de bicicleta, dela não ter aprendido a andar de bicicleta, né? Sempre é de uma forma leve, é de uma forma alegre, né? Não é de uma forma pesada ou triste. Acho que isso é uma outra coisa que a gente pode ver muito. As frustrações, elas são sempre muito transformadas no que eu aprendi. Elas são sempre racionalizadas, né? No que. Olha onde a vida me trouxe, apesar de tudo isso. Tem acho que um episódio na primeira temporada ainda que alguém tá falando para ela algum pesar, alguma coisa, ela falou assim: "Eu entendo exatamente como você se sente, porque primeiro aconteceu isso, depois não sei o que tem, depois minha mãe se matou e aí eu descobri a aromaterapia, sei lá. Então eu entendo como você se sente". Aí tipo, oi? Isso. Exatamente. E quando a gente olha para cá, né, para a votação que as pessoas fizeram, que a gente vê que o 9 apareceu, dá para entender. Ela não é uma pessoa que compra muita briga desnecessariamente, né? Ela não é. Se ela puder não entrar na briga ou não entrar num assunto chato, ela não entra. Assim como todo sete faz. Né? Se a gente for Uhum, pensar nessa sim, parte do dizer não, que é uma dificuldade para o 9, também é uma dificuldade para o 7. é mesmo. O 7 também não gosta de conflito. Para que ele vai ficar se metendo em confusão, em briga? Se ele puder sair de fininho, né? Sair pela tangente sem ele precisar se posicionar, ele faz. Mas o que a gente vê é que o movimento dela é diferente. Né? Ela tem um movimento muito mais pelo prazer, muito mais pela alegria, coisa que a gente não vê no 9 com tanta frequência, é muito mais o movimento da evitação. Ela, a gente percebe que ela até evita algumas coisas, mas é para manter o prazer. É para ela continuar Uhum. feliz, é para não destruir o relacionamento. Não é a evitação pela evitação, como acontece com o 9, né? E também a gente vê diversos momentos ela sendo muito sem noção. Que é uma coisa que a gente não vê no 9. Não é muito comum você encontrar um 9 sem noção. Agora, 7 sem noção é o que tem a rodo, né? Tem muito mais Ei, 7 sem noção. Oh, ei, oi, desculpa.
Muito mais espontâneo, muito mais fala o que pensa, fala sem filtro, não se preocupa muito se tipo alguém vai sair bem ou mal, não perde a piada, né? Ela tem muito É, de não perder a piada, de defender quem ela acha que tem que defender, e aí dela ela ser tem até as mais. causas, né? Ela é vegetariana, né? Então tem todas as causas, as bandeiras que ela gosta de defender também, que acho que tem a ver com o tipo E 7. aí ela é super, além dela defender, ela quer convencer os outros a entrar na causa dela, né? Não é uma coisa tipo assim, ah, eu sou assim, se você não é, eu te respeito e você fique aí, né? Não. Tanto é que ela canta para as crianças sobre como que os hambúrgueres são feitos, né? Ela canta em musiquinha infantil, assim, então. De uma forma leve e educativa, vou te falar, né? O que você está pegando não é o melhor, criancinha. E ela, assim, sem sombra de dúvida, ela trouxe algo completamente diferente para os seis, de uma realidade social, de uma realidade econômica, de experiência de vida, e como isso É, faz diferença no todo, até para a própria reflexão das outras personagens, né? De falar, às vezes, assim, puxa, o que eu estou reclamando? Olha tudo que ela passou e o que aconteceu com a gente, e ela tá aí super bem, né? Que é sim. essa força E, de se refazer que o 7 tem, né? e outra coisa, assim, que eu acho também, com relação ao 9, eu acho que ela é muito direta, né? Ela se coloca, ela fala o que ela pensa, ela é street Phoebe quando ela precisa, ela é dura, né? Que acho que leva um pouco para Asa 8 também, né? E que eu acho que eu vejo mais no 7 Asa 8 do que no 9, toda É, essa, eu também. essa forma de se colocar. Eu também. E do 4, eu acho que o pessoal falou por ela ser diferente, né? É. Assim, ela é a diferente ali, né, no grupo. Mas eu acho que isso tem no 7 também, Tem, sem essa questão. dúvida tem. Até por conta da rebeldia, né? Que vem Uhum, bastante do 7. O 7 é mais rebelde sim. do que o 4. O 4 quer ser mais diferente do que o 7, mas o 7 quer ser mais rebelde. É aquele que vai contra tudo e todos do mundo. Ai, ai.